como ter sucesso prestando serviços de marketing digital. Em Jaraguá do Sul, é muito recente trabalhar com essas estratégias, cerca de 10 anos. Então vamos entender os desafios desse negócio. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com um dos pioneiros da nossa cidade nesse assunto. Então, ele vai contar um pouco como foi abrir a primeira, na verdade, agência de marketing digital na nossa região. O prato do dia é pioneirismo digital com o Ricardo Rodenau. Ricardo, se apresenta, quem é você, o que você faz? Quanto tempo você está trabalhando com isso? Sim. Bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra. Na verdade, assim, né, eu comecei trabalhando numa empresa. O conceito de agência de marketing digital em si, ele já existia antes, mas era muito mais parecido com que eram produtoras, né? Porque nós fazíamos basicamente sites, landing pages, ou seja, pega uma estratégia de uma empresa ou da agência de comunicação de uma empresa e converte aquilo com ferramentas digitais que possam ajudar no resultado. Depois de um tempo trabalhando com isso, nós percebemos que o mercado começou a evoluir e aí as empresas começaram a exigir um nível de estratégia, né? Ou seja, começou a se falar, por exemplo, nas redes sociais, na geração de conteúdo, essas agências não estavam preparadas para isso. Então não se falava em rede social na época. Orkut, né? Vai. Que ano é isso? Eu não posso falar. Prefiro não comentar. Mas eu vou... A gente vai colocar na legenda. Eu vou dizer eu só posso dizer uma coisa. Os entendedores entenderão. Era o Orkut, ok? Ali já dá para ter uma ideia. Mas assim, na verdade era muito isso, né? Era muito início. As marcas então tinham seus sites institucionais e o Orkut começou a ser discutido nas rodas e começou a se pensar em utilizar ele para as marcas também, ou seja, existia uma audiência e as marcas queriam... Começou a ter uma oportunidade ali de ter um contato mais próximo. Sim. Eu fazia tempo que nós gostávamos de ter um site institucional. Saudade do Orkut também. O alcance era tão bom. Então, exato. E aí, além disso, você tinha no máximo as ações de publicidade em grandes portais, como Terra, como UOL, enfim, era restrito, né? O MSN, que também tinha lá um Media Kit, já tinha uma estrutura. Então, as empresas começaram a perguntar para os profissionais das agências de desenvolvimento de site como fazer para participar desse universo. E aí é onde as agências começaram a buscar alguma evolução nisso, mas num ritmo muito lento. Isso me instigou a abrir então a Público Digital, porque daí o meu objetivo na Público Digital, isso há 10 anos atrás, era oferecer mais do que simplesmente desenvolvimento de plataforma, era oferecer também um pouco mais de estratégia, ou seja, geração de conteúdo, conseguir acompanhar a audiência, conseguir controlar de alguma forma a quantidade de pessoas que iam receber a mensagem que a marca queria passar, enfim. Daí, o objetivo, então, era principalmente criar uma estrutura com nível de estratégia um pouco maior. Daí, existia essa diferença entre agências de comunicação e agências digitais. On e off. Que, na verdade, eu nunca concordei muito, porque se você pensa em comunicação, você devia pensar na melhor solução, né? Mas era comum. Mas na época era muito recente, né? Nem sabia que dava para fazer essa comunicação online, né? É que é mais fácil colocar em caixinhas. Né? Sim, na verdade era a única alternativa, então nós somos culpados também, né, no final, porque nós atendíamos agências, por exemplo, era o nosso principal cliente. Tínhamos alguns clientes direto, mas atendíamos bastante, éramos parceiros de bastante agências. Ou seja, a estratégia vinha pronta para a gente olhar e avaliar aquilo que era possível se fazer. Faz sentido. Isso. E quando a gente começou a Público Digital, na verdade, o objetivo era justamente priorizar aquele cliente que queria trabalhar com o marketing digital diretamente. Então, nós já tínhamos, na época, algumas empresas pensando na possibilidade de focar só no digital. O motivo não era o correto, né? Geralmente era porque tinha pouco dinheiro. Eu ia falar, Isso. Não temos muito dinheiro, eu acho que eu vou fazer só no digital. Então, nós não começamos muito bem nesse aspecto porque as verbas eram muito menores, né? E aí demorou muito mais tempo para depois a gente conseguir convencer as empresas de que não era assim que funcionava. Até hoje, né? É difícil mostrar essa dificuldade.
que não é barato, né? Entendendo. Acho que o próprio Facebook mostrou isso. Trouxe isso, assim, o Facebook é de graça e sempre será, tá na primeira página, né? Isso. Antes de fazer login, você lê isso, então cria ali, essa crença tá instalada na mente da pessoa que entrou na plataforma através de uma experiência pessoal e depois foi tentar usar ela a partir da experiência profissional, né? Isso. Porque não desligou uma coisa da outra. É de graça para o usuário. Na verdade, não é bem de graça, né? Você entrega tudo. Você entrega. Na verdade, o produto deles é a atenção do consumidor. Episódio 1 do nosso programa fala justamente sobre isso. Clica em algum lugar. Então, e as empresas, claro, tanto as empresas como as agências demoraram para entender isso de uma forma mais profissional, né? Então, a maior dificuldade no início foi justamente essa. Primeiro, nós entendermos como isso poderia ajudar as marcas, as empresas, e depois conseguir passar isso para as empresas. Até hoje, como você mesmo falou, algumas pessoas entendem o marketing digital como entendiam há 8 anos atrás. Que é uma questão de aculturamento e educação, e a gente sabe que isso não acontece. Não é rápido, né? Então, na verdade, o desafio era fundar uma empresa para valorizar. Por isso que a gente começou a estudar de forma profunda todos os conceitos possíveis para nos ajudar também a defender. Como é que a gente poderia dizer para uma empresa que ele ia ter que pagar um FII mensal para nós trabalharmos para a marca dele no online? Precisava... Porque a princípio era modinha também. Sim. Né? Então não tinha esse entendimento de que, né? E outra, era muito preocupante, porque daqui um tempo depois o MSN deixou de existir, quer dizer, todo mundo ficou desesperado, porque assim, então se eu tivesse investido tudo ali, o que ia acontecer? Aconteceu, né? Aconteceu com o Orkut, a gente falou antes do Orkut, mas assim, quando surgiu o Facebook, será que pega ou não? Aí veio o Twitter, enfim, é tudo muito confuso, né? Então, como é muito recente, não só aqui, é muito recente como negócio, né? Ninguém tinha muita certeza, e nós também não tínhamos profissionais formados, o que daí talvez tenha sido, e até hoje o maior desafio de quem quer montar uma agência online, porque você não tem pessoas formadas há 20 anos. Até porque não existia. Né? E hoje não são muitos cursos específicos, não são muitos, então assim, o maior desafio é esse. Como é que nós converteríamos jornalistas que se formaram para esse fim a se tornar social media? Entendeu? Então, quer dizer, eles estavam confusos, nós estávamos confusos, então foi um momento, a gente vai remetendo a 10 anos atrás, foi um momento muito difícil e várias decisões que foram tomadas lá afetam até hoje. E talvez a maior demora no crescimento, no conhecimento, tenha sido porque não tinha um padrão, não tinha nada para seguir, né? Era tentativa e erro, né? Era. Ainda hoje para falar a verdade. É bastante. Mas hoje você tem mais informação, você tem mais estudos feitos. É a mesma coisa que uma cirurgia numa medicina que nunca foi realizada. Até porque a gente está falando de comportamento de consumidor, né? Comportamento de pessoas, assim, como que... por que elas vão sair do Facebook e que outra... Qual é a próxima rede? Que vai bombar? É muito das pessoas mesmo, de como elas vão se comportar, do que aquilo faz sentido para elas ou não. E a gente meio que vai indo, tentando estudar esse comportamento e entender como se aproximar do consumidor, no fim, acho que e o ponto é esse, todos estão estudando ao mesmo tempo. Os consumidores, as agências e as empresas, todos estão estudando ao mesmo tempo. Então, por isso é tão tentativa e erro. É claro que estamos muito mais profissionais, felizmente, do que éramos há um tempo atrás, mas ainda você não tem grandes cases, por exemplo, de negócios que foram... os negócios que são grandes cases de sucesso online, daqui a pouco estão ruindo. Então, você vê, é tudo, por isso que é tão preocupante, entende? Você vê empresas sendo vendidas o valor da ação, sei lá, 80 vezes, 300 vezes menos do que quando saíram para a bolsa. Então, assim, isso tudo deixa muito confuso, muito obscuro o negócio em si, né? Então, transformação, sim, acontece, você cria novos canais, você cria novas oportunidades, mas... A leitura mais fácil. Só que nós não estamos tão preparados para isso. Perfeito.
né? Isso mesmo. Então, enfim, basicamente isso foi o maior desafio que nós encontramos lá atrás, para responder, talvez tentar responder, porque a gente vai divagando, mas o maior desafio lá atrás ainda é o que nós temos hoje, que é conseguir entender bem o processo de como pode funcionar e explicar isso para o mercado, e o mercado precisa estar aberto a entender. Eu acredito, e aí eu vou falar uma opinião bem pessoal, que tem muito a ver com a era da informação, né? A gente está afundado em notificação, em interrupção, em um monte de coisa, e isso reflete na nossa maneira de interpretar as coisas. A gente quer resultado rápido, a gente quer as coisas rápidas, a gente tem que aprender rápido. Como é que você não sabe isso, né? E acaba criando essa cultura de pouca informação, mas que bom que... Porque é muito recente, então realmente não tem como virar uma chave tão rápido de uma cultura de transformação. A gente, que é de uma geração... Qual é essa geração? X ou Y? A geração Y, a gente nasceu no meio da transição, né? De ter internet, de ter acesso. As crianças que nasceram a partir de 2019, elas já não nasceram nem com internet, elas nasceram com fibra ótica, né? Elas nasceram com outro tipo de acesso. E qual vai ser o impacto disso também lá pra frente? E eu acho que não tem uma resposta final. As coisas vão acontecer, a gente vai ter que ir acompanhando também. Vai acompanhando. E mais do que sim, até a era da informação, a gente está vivendo a era da distração, do compartilhamento, então tudo isso vai influenciando, né, nesse comportamento. Nós falamos muito nesse impacto. Não sabemos qual vai ser, na verdade. Nós tentamos descobrir, mas o comportamento assim, como nós não vivemos isso, nós vivemos no meio da transformação. Nós não aprendemos, né? Não é possível saber como vai ser daqui a 5 anos. Eu acho que o que mudou de verdade foi os intervalos. As grandes mudanças aconteciam de 50 em 50 anos. Hoje é de 5 em 5, ou de ano em ano, ou de semestre em semestre. Sim. Então, assim, de verdade, nós nunca estaremos preparados o suficiente para entender. E se ficar tranquilo com isso, tá tudo bem, né? Não. Aceita que dói mesmo. É a única alternativa. É a única alternativa. Nós precisamos. Porque senão você para, não pode travar. Do trabalho, na verdade, é você continuar aprendendo eternamente, estudando e aprendendo. Saber que não sabemos nada, né? Isso. Então, e é por isso também que a gente está fazendo esse programa. Por falar nisso, não esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso. Dá o seu like, porque é muito importante pra gente. Compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, porque vai nos ajudar. Voltando para o nosso programa. O que você considera hoje esses 3 pilares? A gente falou basicamente agora de marketing digital e dessa cultura e como vem funcionando as coisas até então. Mas uma dos pontos principais que a gente estudou sobre você, né, Ricardo? Que a gente vai stalkear para entender realmente com quem a gente está falando, é a questão do inbound marketing, né? Que eu vejo, principalmente pelas conversas que a gente tem com pequenas, empresas grandes, todos os tipos de empresários, que existe uma dúvida. O que é o inbound marketing? O que é o marketing digital? Como é que qualquer empresa pode ter? Todo mundo pode ter? Como é que funciona isso aí? Bom, eu havia comentado antes que uma das dificuldades era a gente não ter um roteiro, né? Então, assim, o conceito de inbound marketing que nós começamos a estudar há alguns anos atrás é justamente o primeiro conceito que meio que estruturava isso, porque o que acontecia? Eu vou comentar com vocês o porquê que eu me interessei tão rapidamente por esse assunto e porquê que para mim fazia e hoje faz muito sentido. Nós trabalhávamos muito fortes para conseguir desenvolver uma boa ferramenta, já conseguíamos atrair público, ou seja, já conseguia fazer um site, uma landing page, enfim, conseguir um nível de audiência muito grande, mas acabava ali. Tinha um final, entendeu? Então acontece o seguinte, eu consegui atrair 50 mil pessoas por dia para o teu site. Se o site não vendia, o que acontecia? Acabava ali. Eu só sabia que eu entregava para o meu cliente esse resultado, olha aqui, atingimos tantas pessoas, mas ali acabava. Isso sempre me incomodou bastante, né? E aí o inbound ele vinha com um conceito de que você, além de atrair, que é o que a gente estava fazendo bem, ok, estava conseguindo, você precisava converter.
Então, o pilar do inbound é atrair, converter e vender, né? Isso muda um pouco a forma como nós enxergávamos, porque a venda não necessariamente é a venda online, né? Então hoje nós trabalhamos isso de forma muito forte. Talvez o meu objetivo principal num projeto de inbound seja entregar lead qualificado para que a equipe de venda da empresa entre em contato. O que pode ser um lead só para... Tá, então assim, o lead é o seguinte, você pega uma pessoa desconhecida ou conhecida, já conhece a minha marca ou não conhece, eu atraio ela de alguma forma. São várias as formas para você atrair. Quando você consegue fazer ela preencher um cadastro, clicar num que a gente chama de call to action, que é uma chamada que a gente cria para incentivar ela a se cadastrar, ela passa a ser um lead. Ou seja, eu já tenho alguma informação dela. Interessante. Ela tem algum interesse em mim, já Sim. que ela se esforçou, né? Fez alguma que não coisa só, não só olhou, né? Não só olhou, entende? Porque uma pessoa que só olha, você nem sabe se ela caiu por acaso ali. Você entende? São tantas técnicas para você atrair, que você vai sempre atrair pessoas que não se interessam tanto pelo que você está falando. Então, a prova de que as pessoas se interessaram pelo teu conteúdo é que elas me deixem algum cadastro. Então, um cadastro é um lead. E o inbound ensina que não basta também você ter só o cadastro, você precisa qualificar. Aí é onde me chamou mais atenção, nos chamou na época, a empresa já tinha uma equipe que nós trocávamos muita informação sobre isso, mas o tema era muito novo, né? Então, o fato de a gente pensar que era possível você qualificar um lead, ou seja, continuar uma conversa com ele, criar um relacionamento até o momento em que ele tivesse qualificado o suficiente para mim fazer uma oferta de venda. Então, um lead qualificado ele é um lead mais próximo da compra. Então, quando eu comecei a explicar isso, eu tinha que achar alguns exemplos, porque era muito difícil, né? Mas é mais ou menos como se você o que nós tentávamos fazer antes? Pagávamos um anúncio para a pessoa chegar na minha loja e comprar. Como ela não me conhecia, ela me compraria só se o meu preço fosse extremamente baixo. E, enfim, era ainda assim difícil. É quase como você conhecer uma pessoa no primeiro dia e pedir em casamento. Você não amadureceu, você não namorou. A fase de conversão ela é uma fase de namoro. Então, você se interessou por aquilo que eu faço, eu identifiquei um problema que você tinha e eu tenho um produto para resolver o teu problema. E você se mostra interessado, cada vez mais interessado. Então, assim, daí eu te entrego um material. Claro, daí não é só um e-book, né? Então, assim, a gente todo tem um relacionamento, né? Uma discussão, uma conversa. Exato. Não é criar um e-book e pronto, não é isso, né? Mas, assim, você tinha que ter gatilhos para continuar engajando essa pessoa. Daí, as ferramentas de automação, elas permitiram que a gente conseguisse fazer isso de forma automática, né? Ou seja, elas permitiram que você colocasse um peso, enfim, criasse um ranking de pontuação para dizer quando esse cara estava pronto para receber uma oferta. Ele está maduro quando ele chegar a 100 pontos. Já o conceito de você definir as pessoas já era diferente, né? Ou seja, você já tinha que pensar um pouco mais. Então, o conceito do inbound, ele trouxe um nível de aprofundamento muito maior sobre com quem eu ia falar, sobre o que eu ia falar, tudo com o objetivo de conversão, que não necessariamente era venda direta, né? Mas assim, alguma conversão. A conversão de um lead no meu site para receber uma newsletter era uma conversão, entende? Mas eu tinha que entender, e era muito claro isso, que eu tinha que ter um conteúdo relevante para apresentar para ele depois, senão ele ia me deixar o e-mail, mas não ia seguir. Fazer o que com isso, né? E ele não ia seguir se relacionando com a minha marca se eu não tivesse, se eu não fortalecesse o assunto, o conteúdo. Vínculo, criar um vínculo. Isso. Né? Então aí nós começamos a entrar num ambiente de estratégia que visava sim criar, aproximar a marca, criar uma conexão das marcas com as pessoas. Claro que o conceito acabou se distorcendo um pouco. Hoje nós vemos muitas empresas, muitas agências até trabalhando com inbound como se ele fosse algo que salva o negócio de alguém. Então, tendo uma marca forte ou não, não importa muito a imagem, não importa, o importante é que você tenha um bom conteúdo, que você tenha os call to action certas e vai vender. Isso não é verdade? Não, não é. Não é verdade. E não funciona para qualquer negócio, não é barato.
veja bem, você precisa criar conteúdos relevantes em grande quantidade. Não é barato. E precisa conhecer muito bem teu público, senão vai ser um tiro no pé, né? Exatamente. Se tu acha que teu público é determinado, aí tu vai fazer toda a estratégia baseada nele, foi tudo por abaixo, né? Mas tudo bem, se você investir em conhecer o seu público, aí é outro ponto também. Mas por isso que não é tão simples assim, né? Não é, vamos fazer embalde, porque tem que ter toda essa estratégia, essa pesquisa, conhecimento para daí aplicar. E as pessoas não se importam tanto em conhecer o público de forma aprofundada. É por isso que tantos falham. Tá? A gente não entende. Né? Qualquer. Não é só o inbound, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que vocês brincaram com isso antes, aqui fora do ar, né? Mas uma das formas de você conseguir definir uma persona é pesquisa. É quase impossível você pensar que você sabe quem é a tua persona se você não validar, se você não pesquisar, seja em quem é cliente, seja em quem você gostaria que fosse. Então, aí, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você talvez consiga focar os esforços em conteúdos que façam a diferença. Por isso que a gente vê lá o conceito de marketing de conteúdo que surgiu, vê tanta exigência nisso. O conteúdo é basicamente o primeiro pilar essencial do marketing, na minha opinião, né? Porque, primeiro, exatamente qual é a mensagem? Então, a imagem, o que eu quero passar? Parece que as pessoas esqueceram, eu sei que são vários conceitos, tá? Respondendo, os 3 pilares do marketing digital, para mim, não são exatamente aqueles que a HubSpot sugeriu há um tempo atrás, embora funcionem, mas assim, eu acho que muda um pouco quando você percebe que as pessoas realmente não dão importância ao conteúdo. Então, porque você tenta fazer o fluxo, tenta fazer a conversão, tenta conseguir meio na marra, mas assim, de verdade, eu preciso entender o posicionamento da marca, eu preciso saber qual é a mensagem que eu quero passar, qual é a imagem que eu quero que a minha marca tenha quando eu for pro online. Nós acabamos esquecendo isso um pouco. Perfeito. O que é um posicionamento? Geralmente é complicado dizer, mas quero vender. E esquece de dizer, mas quem é tu, sabe, querido? O que tu quer vender? Exato. Por que tu quer vender? Como que tu quer vender? Eu vejo dessa forma também. Às vezes é uma questão, não é nem que elas não valorizam o conteúdo, mas é uma pressa, né? De já querer... fez lá um conteúdo e achar que aquilo vai converter, e não é, realmente é uma história, como tu estava falando, né, eu gosto muito também dessa comparação de um relacionamento, então não vai ser uma ou 2 vezes que você vai conseguir fazer com que esse relacionamento seja maravilhoso, né, tem que ser constante. Então você tem que ser consistente. A constância pode ser uma vez por mês, desde que você me diga, olha, não, uma vez por mês eu vou ter um conteúdo relevante. Se eu aplicar o inbound, por exemplo, ao canal que vocês criaram, nada mais é do que vocês entenderem para quem vocês querem falar, isso é claro, vocês têm isso muito claro, por isso é daí que saem os temas, você vê que é diferente, entendeu? Antes você cria o tema baseado em quem você quer que assista, entende? Então vocês definiram a persona, definiram o conteúdo e vocês são especialistas nisso. Se você não for especialista, você sempre vai ser raso. E aí, então não é a quantidade de conteúdo, é justamente o nível de profundidade que você pode chegar. Então, por que pode funcionar? Porque vocês são especialistas naquilo que estão falando. Então, quando a nossa dificuldade de trabalhar o inbound é justamente o fato de que conteúdos... Tem um conceito de topo, meio e fundo de funil. Conteúdos de topo são conteúdos mais rasos, tem a ver com descoberta. Enfim, com as pessoas te conhecerem pela primeira vez. Já o conteúdo de meio de funil, ele já é um conteúdo um pouco mais profundo, com objetivos claros de tentar entender, atender a uma necessidade. E os conteúdos de fundo de funil são muito mais profundos, então esses o cliente tem que participar. É aí que nós não conseguimos. Porque o nosso cliente acredita que nós deveríamos entregar tudo. Não é possível. Entendeu? Não vamos ser especialistas no negócio dos outros. Não. E a autoridade é ele. Ele é a autoridade. Vocês são especialistas em comunicação. Ele é no negócio dele. Então, se ele não entregar para vocês a informação, não tem como vocês fazerem esse conteúdo mais profundo. Todos conseguem ir até o meio de funil. Poucos conseguem ir até o fundo do funil. Então, a conversão fica manca. Você tem ali, não é tão qualificado assim, eu vou descer a régua para mandar essas pessoas para a minha equipe de venda, para elas terem o que fazer. Aí eles vão ligar para 10, vão fechar um e eu vou achar que o resultado não é bom o suficiente.
está faltando a participação das empresas, porque você precisa ter conteúdo de profundidade. Então não é a quantidade, é só a qualidade que importa. Você pode fazer um conteúdo de fundo de funil e ter uma conversão absurda, entende? Mas aí você tem que ter a participação ativa da empresa, não pode terceirizar isso. Senão, ou seja, você é autoridade naquilo que você faz ou não? Se você não entende o que você faz, aí também talvez não seja bom aplicar. A gente estava conversando rapidamente sobre persona, né? Eu acho que, aproveitando que o Ricardo está aqui, explicar um pouquinho melhor de persona, né? Você trouxe que tem como criar persona sem pesquisa. Então, explica um pouquinho melhor, como é que se define uma persona? Bom, assim, primeiro que a persona é uma representação fictícia de quem você gostaria que comprasse o seu produto. É importante dizer isso. Nem sempre é para quem você vende. Talvez você queira mudar. Não, eu vendo para um público agora, eu quero mudar, eu quero vender para outro público. Esse público me interessa mais. Então, existem algumas técnicas, tá? Se você entrar na internet, você vai encontrar criador de persona. Você encontra isso. Não é ruim, você entendeu? Tem uma metodologia, mas o que não é preencher aqueles requisitos o mais complicado. O complicado é o quanto você quer se aprofundar nisso. Então, você precisa, é mais do que definir aonde ele mora, sexo e definir a faixa etária. É entender do comportamento, aonde ele consome conteúdo, se ele consome. Você entende que na definição de persona você pode descobrir que uma das personas que você quer atingir não consome conteúdo online? E talvez não faça sentido você investir muito pesado em conteúdos de profundidade, já que a tua persona não está ali. Então, isso aconteceu muito no passado. Então, ele é tão importante para você conseguir definir se vai ou não vai trabalhar, se aquela metodologia ou não vai se aplicar ao teu negócio. E é por isso que também não adianta ir para a rede social do momento, se você não sabe qual é o seu público. Tá todo mundo vendendo no Instagram, então eu tenho que estar no Instagram. Sim. Às vezes você está no Instagram perdendo seu rico dinheirinho e seu rico tempinho também, né? E você contrata uma agência e diz, eu quero ter tantos fãs, eu quero ter tanto engajamento. E talvez o erro já esteja muito antes disso. Então, a definição de persona, ela é um momento fundamental, por isso que a gente fala da pesquisa, né? Então você pode inclusive, tem algumas metodologias, algumas usam a pesquisa antes, para depois definir a persona, outras você junta a equipe interna da empresa, define a persona e depois faz entrevista para validar se é isso mesmo, e ali você precisa descobrir muito mais informações. Então, como eu comentei, tem a ver com comportamento, tem a ver com como ela consome conteúdo, aonde ela consome conteúdo, e tem a ver com informações da vida pessoal e da vida profissional principalmente. Eu acredito também que tem muito a ver com o que ela está sentindo. No momento. Não dá para entender qual é o sentimento que fez ela, que pode fazer ela se interessar, que dor que o seu produto que momento da vida ela tá, né? Isso. E você define pelo menos 3 personas por negócio. Essa é uma regra básica. Se você não tiver 3 personas, provavelmente você não pensou bem. Entendeu? Não é uma só. Você pode, inclusive, criar persona negativa, para quem eu não quero vender. Você entende? Você tem, esse é um público que não me interessa. Lembra do conteúdo, da imagem? Isso tem a ver com para quem você vende também. Entende? Então você pode criar 3 personas e uma persona negativada, por exemplo. Então, essa persona não me interessa. É um público que... Isso é muito bom, né? Para ajudar o que não fazer, né? Isso. O que não comunicar. E todo esse trabalho antes de pensamento estratégico, de planejamento, que tem a ver também com construção da história que você quer contar, é ele que vai fazer com que realmente o marketing possa ser automatizado, porque não tem como automatizar um marketing que você não sabe para quem está vendendo e que história que você está contando também, né? E o super interessante dessa história é que quando você entra nas empresas que já existem há bastante tempo e cria persona, se descobre muita coisa, como por exemplo, que talvez as pessoas da equipe nem entre elas combinem. Quem elas acham que compra o produto, quem elas acham que estão atingindo. Então, acaba renovando, acaba aprofundando, e se você não tiver essa definição, de verdade, não acredito que seja possível você convencer alguém através do conteúdo, por exemplo. Porque vai ficar um tiro para cada lado. Não tem como. Com a pessoa errada, né? Sim. Legal, Ricardo. E aí a gente, para
Meu, teria muito assunto, acho que a gente vai adicionar. Chamar ele mais vezes. Chame. Ver mais, cara. A gente quer saber qual que é a tua visão para esse mercado de comunicação e marketing. Acho que da nossa região, porque a gente está falando do nosso nicho também, Sim. né? Daqui a uns 10 anos. Onde uma estaremos? pergunta- Bola de cristal. Assim. É uma pergunta difícil. Eu vou falar sobre o que eu acredito, né? Eu acredito que o nível de parceria entre agências e empresas vai se estreitar cada vez mais. Então, eu acredito muito que as agências vão ter uma participação mais ativa nos resultados dos negócios. E, por esse motivo, elas também vão receber pelo resultado que conseguirem. Já é um modelo que existe, nós já temos clientes assim, por exemplo, não é a maioria, mas vai haver um comprometimento maior da empresa com as agências, das empresas com as agências, das agências com as empresas. As empresas vão abrir informação sobre que resultado aquela campanha deu em valor, e os contratos vão estar vinculados a resultado. Eu acho que aí é onde nós conseguimos atingir um nível máximo de relacionamento. Até porque eu tenho visto muita gente, empresas assim, com receio até do modelo antigo, digamos, de agência, né? Então, essa questão de pagar por resultado, eu também tenho sentido que é uma coisa que o próprio cliente se sente mais confortável, né? Sim. Porque ele acredita, não, se tu também vai pelo resultado, tu vai se esforçar para chegar nesse resultado. E é um pouco dessa questão de economia colaborativa que a gente fala desde que a gente, até quando a gente criou o programa, foi com esse intuito mesmo, porque eu acho que essa troca é muito rica, né? Essa Existe parceria. até uma confusão, se eu e a Maíra temos empresas juntas, a Maíra é a Jéssica, mas na verdade cada uma tem a sua empresa, o Ricardo tem trocentas empresas, né? Não são tantas. Eu falo das tuas, mas a gente se juntou para conseguir ter um momento de conversa, de troca e realmente completar negócios, né? Eu acho que tem tudo a ver. E essa questão do resultado, daqui a 10 anos, também acredito que seja dessa forma, porque é uma construção. Não vai ser assim, e também vai ser uma contrapartida das empresas, dos clientes que nos contratam. Porque vai ser preciso entender que para se chegar numa remuneração por resultado, a gente vai ter que participar muito do processo. Sim. Ganha-ganha, né? Não tem como ter uma remuneração por resultado se você não participa, se você recebe um briefing e aplica. Não tem como. Isso que eu acho que é a grande mudança. E nas estruturas das agências, você vê, eu acredito tanto que a estrutura é muito mais colaborativa que nós não temos todas as pessoas que trabalham conosco lá dentro. Nós temos parceria com várias outras empresas, vários outros profissionais. Desde a fundação, nós já trabalhamos nesse modelo. Então, eu acho que você precisa ter uma estrutura para ter um nível de estratégia interessante e o modelo vai se tornando cada vez mais próximo dos grupos de troca e vai se modulando assim, com parcerias entre empresas, pessoas, profissionais, clientes, enfim. Isso talvez o nosso sonho seja a construção de tudo isso com uma participação ativa, seja do cliente, seja dos parceiros e das agências, enfim, com o modelo que for. Mas assim, o crescimento conjunto é aquilo que todo mundo espera, né? Então, me parece que a única forma das agências conseguirem ter sucesso é fazendo seus clientes terem sucesso de forma prática, porque a gente sempre não pode ser subjetivo. Por isso tem que ter esse nível de profundidade que você falou. Perfeito. O programa de hoje foi com o queridíssimo Ricardo Rodemel, que nos trouxe muito know-how, muita informação. A gente agradece de verdade o tempo, né? Então, realmente, tempo é o nosso ativo mais importante hoje em dia. Então, estar aqui num feriado, numa quinta-feira de feriado. Uma boa quinta-feira. Tá bonito. Bonito, dia lindo. Para falar sobre um assunto que a gente gosta, tá tudo bem. Mas muito obrigada. Obrigada mesmo. Tá? E vai vir mais vezes, né? Já Cara, programar o próximo. eu falei que tem 200 empresas, mas fala das suas empresas. O pioneirismo foi com a Público Digital, mas antes você trabalhava numa agência que, se eu não me engano, é a Phonics, né? Que era de desenvolvimento de sites. E hoje você também tem outras iniciativas, principalmente na área de marketing digital e comunicação e marketing. Nós fizemos uma mudança no nome da Público Digital para Oodles há um tempo atrás, porque nós entendemos que isso também era meio
dividia, né? Éramos digital, nós somos muito uma agência digital, é muito forte no nosso DNA, mas a gente não queria limitar. Então a troca do nome aconteceu por isso. Então hoje nós trabalhamos de uma forma um pouco mais abrangente, com uma comunicação no geral e integrada, e o DNA digital é o que nos diferencia e a gente quer continuar mantendo isso. Mas eu não tenho várias empresas, mas eu tenho algumas participações, eu tenho uma pequena participação na Spin, mais recentemente eu entrei num outro negócio de São Paulo, que é a Paraíso Feminino, que é um site de busca de compra de comparação para mulher, que é um super negócio também através da Spin. E é isso, assim, não é tão grave. Não é tão grave. Mas o meu principal negócio é a Udus, obviamente, a quem eu me dedico todos os dias, o dia todo, porque é pelo que eu sou mais apaixonado, enfim. Então, faço isso porque gosto muito de fazer, os desafios continuam sendo muito grandes. Bom, vocês sabem, estão no mercado há bastante tempo, mas é algo que a gente não sei se a gente consegue se livrar. Acho que é meio um... Mas o desafio é importante, né? Ele que faz a gente preferir. Não, e a gente é viciado no que a gente faz, né? Aí parece que a gente gosta de um probleminha, né? E vai ter. É isso, é um vício mesmo, mas é um vício bom, né? É um vício positivo, porque você garante que está o tempo todo aprendendo, né? Eu acho que todas as pessoas que têm vontade de trabalhar nessa área têm que entender o nível de desafio e têm que saber que, garantidamente, 10 anos nesse mercado é 10 anos de aprendizado constante. Perfeito. E legal trazer isso, que assim, empreendedores, né? A gente fala aqui para pessoas que estão estudando marketing, para o público que quer trabalhar como a gente trabalha, que quer fazer, e é inspirador para eles, mas para os empreendedores também é importante falar que às vezes é melhor procurar um profissional, né? Sem dúvida. Trabalhe bem no que você sabe fazer, foco naquilo que você vem estudando e contrate uma pessoa para ajudar, porque também não dá para fazer tudo. Não. Se não focar, não consegue evoluir. Acho que é impossível. Então, se não focar, não consegue evoluir com essa. Temos o programa. Muito obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.